Galera, Antony cortado da seleção brasileira, na minha opinião, não deveria nem ir. Na minha opinião, o Antony não é o jogador que a seleção precisa. É o que eu sempre digo, a seleção precisa de jogador com objetividade, que ir em direção ao gol. O negócio de ficar fazendo firula na lateral, para mim não é nada. Para mim, na minha opinião, ele não fez uma grande Copa, entendeu? E não tem por que estar na seleção brasileira. Foi cortado devido a problemas pessoais, né? Não tem que ser convocado. Na minha opinião, a CBF demorou muito a fazer esse corte, né? Porque isso daí já tá sendo falado há bastante tempo, né? Precisou vir à tona para poder ser cortado, né? A CBF cortar o jogador. Aí vem o Gabriel Jesus, né? Outro jogador também, né? Que até hoje não diz a que veio na seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira poderia dar uma oportunidade a outros jogadores, que jogador que joga no Brasil, ele tem que fazer 50 vezes mais do que um jogador na Europa. O cara que joga na Europa, ele não precisa fazer muita coisa para estar na seleção. É só ele estar no grande clube e jogar um futebolzinho meia boca lá, que ele já tá na seleção brasileira, né? Essa é a verdade. Vamos acompanhar aqui, galera, todas as informações aí do corte do Antony na seleção brasileira. Pepino, sério, grave e grande, mas fala dele. Eu acho que, assim, concordo contigo sobre o Diniz estar ali meio órfão, né, nessa questão. Não cabe ao Diniz fazer pente fino para descobrir se tem algum problema com algum jogador ou não tem, né? E até que o caso termine, eu entendo perfeitamente o corte do Antony, até por tudo que o Pedro disse, assim, eu não tenho nada a acrescentar. Mas eu também acho legal que a CBF tenha tomado a frente dessa vez, ao contrário do que fez no caso do Paquetá, que, como vocês disseram, é muito mais leve, porque a gente tem visto, por exemplo, o que acontece na Real Federação Espanhola, né, a omissão, no caso ali da final da Copa do Mundo Feminina, né, tudo aquilo ali. O treinador foi mandado embora. Hoje, né? Mas, assim, institucionalmente, quase omissa. Sim. Né, omissa, né? A Federação Espanhola, e a gente não pode deixar acontecer isso aqui, porque a seleção brasileira, queira ou não, ela tem seus patrocinadores e muito mais do que isso, ela representa o futebol do país. E o que é o futebol do país? Um espaço onde todos devem ser respeitados e todos devem ter a possibilidade de serem incluídos, né? E você não pode ter um caso de violência contra a mulher, que estamos falando uma coisa que vai muito além do uma briga entre jogadores, né? Nesse caso, é uma coisa muito séria. Se ficar comprovado tudo que ela fala, é algo... Se ficar comprovado, né? Tem que esperar para ver se realmente aconteceu isso. Absurdo. E aí o Antony não pode jogar na seleção brasileira enquanto esse caso não acabar. E ultrapassando um pouco o limite da pauta, o Gabriel Jesus é muito mais jogador que o Antony. Eu acho que não são nem comparáveis. Tudo bem que são jogadores diferentes, mas acho que não são nem comparáveis. Assim. O Gabriel Jesus é um jogador muito criticado por conta do que ele não faz, não conseguiu fazer em Copas do Mundo. Mas ele é, para mim, muito melhor que o Antony. Eu acho o Antony um bom jogador. Sim. Mas acho que o Antony ficou maior que o futebol que ele pode oferecer. Tá? Tanto é que no United já está sendo muito questionado e tal. Eu acho que o jogador ganhou muita força depois que ele foi para fora, né? O jogador que tem de puxar para a esquerda, fazer aquela jogadinha ali, bate melhor na bola do que batia no tempo de São Paulo. É óbvio que para o futebol brasileiro é muito acima da média, mas o Gabriel Jesus, repito, é muito mais jogador que o Antony. Então, até nesse aspecto, a seleção brasileira ganha com a troca. Foi essa troca feita. Antes de passar para o Zé Público, eu queria falar que o Pedro basicamente já seguiu aqui um pouco o que era a minha linha de raciocínio com relação ao que representa para mulheres assistindo a seleção brasileira o Antony jogando, né? Sejam vítimas ou não de violência doméstica. Vítimas ou não de violência doméstica. Você está praticamente excluindo as mulheres exatamente. Você tem uma... É o recado que você precisa passar. E não é julgar, é você entender, e a argumentação ontem ela passou muito por isso, que você ia ficar 10 dias se debruçando sobre esse tema. Uhum. Ele não tem que ser esquecido. Sim, sim. Só que a seleção queria institucionalmente isso para aquele momento. A seleção ela solta uma nota para se livrar do problema. São outras respostas. Ela vai apoiar essa causa, como ela vai lidar. Não é simplesmente soltei uma nota, cortei e acabou. Não é. Mas é que ali naquele momento é entender que ia dominar e ia gerar esse debate e ia mexer com muita gente que olha, que acompanha a seleção, que é mulher, que passou por isso, que ia se sentir vitimada também. Sabe que é o problema na nota? Pela acusação. Claro. Você sabe qual é o problema na nota? Eu estou com ela aqui. Daqui a pouco a Duda Gonçalves está com a gente também com informações da seleção. Já está em loco. Inclusive, lhe aguardando, porque o senhor vai para lá também, né? Uma hora a gente chega. Maravilha. Belém? Você vai chegar antes ou depois da chuva? Estamos negociando isso. Está negociando com o São Pedro. Ó,
Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira envolvendo o atacante Antony, então para mim acabou aí. Em função dos fatos que vieram a público. Então assim, precisou vir a... Todo mundo já sabia o que estava acontecendo, tá? Todo mundo já entendia, inclusive isso foi questionado na coletiva, isso foi repercutido durante o dia, pós-coletiva, dia seguinte, muita gente repercutiu, pô, mas e o Antony? Pô, mas e a situação? Porque todo mundo já sabia o que estava acontecendo, né? Talvez não tinha esse nível de informação que veio à tona via a matéria do UOL ontem. Aliás, por favor, o nome dos repórteres? A Bia Cesarini e o Pedro Lopes. E é só uma coisa que explica também o processo, né? O estrutural. Precisa sempre de muita prova para alguém acreditar em alguma denúncia de mulher. E do negro também, muitas vezes, quando ele fala que sofreu racismo. Ah, mas cadê? Mas tem vídeo? Mas tem foto? Será que é isso? Então, esse tipo de pessoa que está num grupo que sofre ou assédio, ou preconceito, ou violência, ele está sempre tendo que cortar um dobrado para provar o que aconteceu. E isso também é uma prova disso. O caso existia lá atrás, precisou escancarar com áudio, vídeo, o que me leva a crer que é o seguinte, precisa de repercussão, uma matéria, ou redes sociais, tudo. Para você fazer o corte, precisa ter barulho. Quer dizer, mais ou menos assim, olha, tem um probleminha aqui, mas não tiver barulho nenhum, traz aí. Não tem problema, não, ninguém vai reclamar, não, ninguém falou nada disso e tal, não tem... E você fica à mercê desse tipo de coisa. Porque uma situação dessa, envolvendo um cara do tamanho do Antony, um jogador do Manchester United, um jogador da seleção brasileira e tudo, a qualquer momento pode estourar alguma coisa. A gente sabe como as coisas acontecem. Já está acontecendo, a qualquer momento pode vir à tona outras provas, outras evidências, enfim... E foi o que aconteceu. Então, a partir do momento que você espera a repercussão para tomar atitude, você está errado. Então, está errado. Demorou, não deveria ter convocado. Quando eu falo em não deveria ter convocado, acabou, nunca mais o Antony na seleção e tal, não sei o quê. Não sei, vamos ver como vai acontecer esse processo, o que vai ficar provado, o que vai acontecer. Não sei, tá? Não sei. Num primeiro momento, você olha as provas, você olha a entrevista, inclusive você lê a entrevista, você vê os vídeos, áudios, e me parece que está muito bem embasada a vítima, né? Vamos ver o outro lado agora, que diz, inclusive, emitiu uma nota dizendo que é mentira, que não é nada disso, que não aconteceu, que já tiveram brigas verbais e tal, mas nunca foi para agressão e tudo, discussões acaloradas e tal, mas que nunca foi para a parte da agressão física, ficou na agressão verbal e que não é bem assim. Então, vamos ver o outro lado também. Porém, a partir do momento em que você tem um jogador nesta condição atuando pela seleção brasileira, tem duas situações aí. Tudo bem, não tem um julgamento ainda, mas pelo tamanho do Antony, né, por onde ele joga, onde ele atua e tudo, a profissão tem o seu ônus. O Zé Elias sabe muito bem disso. Tem um bônus, né, a profissão de jogador de futebol está cheia de bônus, mas tem um ônus danado também, né? E o ônus qual é? A exposição. Então, o Antony, ele já está sendo julgado. Por enquanto tem gente que acha que é um absurdo, tem gente que acha que ele é um demônio. É assim que acontece, infelizmente. Aconteceria com nós, numa menor escala. Não vai acontecer com um jogador desse tamanho? Mas uma coisa que o Pedro disse assim, é essencial, que quando você corta o jogador, você primeiro espera o caso ser resolvido para voltar a convocá-lo e você preserva quem supostamente, em tese, é a vítima. E é aí que eu quero chegar, porque não é só a vítima. Todo um grupo de mulheres que olha para aquilo ali. Porque, gente, os números da violência doméstica no Brasil, agressão contra mulheres, tudo feminicídio, que não foi o caso de um feminicídio, mas... são estratosféricos, são absurdos. Então, a partir do momento... subnotificados. Subnotificados também. Até bem pouco tempo atrás, enquanto a gente fala aqui, em 2028, já tinham sido 2 casos, que é um para cada 11 minutos. É isso aí. Então, assim, quando você coloca um atleta assim, tendo comprovado que ele é culpado ou não, mas ele está envolvido numa situação dessa, você passa 2 recados. Primeiro, tem muitas crianças e jovens que têm os jogadores como referência. Querem ser igual jogador, querem jogar igual jogador, querem, né? Aí corta o cabelo igual, veste a camisa do time que ele usa, que ele joga e tal. É isso. Que recado você passa para esses fãs, né? As crianças e jovens que têm o Antony como ídolo. E que recado você passa para mulheres, sejam elas vítimas ou não de violência doméstica, colocando em campo um jogador que está envolvido nesse tipo de processo. Mas você já está execrando o Antony e tal. Não, estou falando, a gente tem que aguardar como é que vai ser esse processo. A gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente não, né? A gente tem assim o lado da vítima, o Antony está se posicionando e a gente vai ver o que vai acontecer. Porém, é o que eu falei, pelo tamanho do Antony, já há um julgamento popular. Então, não dá para colocar um jogador envolvido nesse processo atuando com a camisa da seleção brasileira, principalmente por esses 2 motivos que eu falei. Seria um desrespeito, porque tem mulheres,
muitas acompanham o futebol, torcem pela seleção brasileira, e tem mulher que não torce pela seleção brasileira, não gosta de futebol, mas que tem um filho, que tem um tio, que tem um irmão, que tem uma irmã, uma filha e tal, que acompanha, gosta, e a notícia chega até ela. Porque, infelizmente, não é uma notícia fechada no futebol, é uma notícia que já está nas páginas policiais, inclusive, né? Então, acho que, por tudo isso, um grande erro ter convocado o Antony e a forma como é colocado na nota, devido à repercussão. Para com isso, gente. Já deveria ter feito isso lá atrás, até porque o Paquetá, como disse o Pedro Ivo, num caso muito, mas muito menos grave, foi afastado. 2 pesos, 2 medidas? Tá certo quem reclamou. Eu já vou com o Zé Elias e com o Bubu. A Duda Gonçalves está chamando, está pedindo passagem aqui, ela já está em loco e já está também com informações aí da seleção brasileira, até com a repercussão aí dessa desconvocação do Antony. Seja bem-vinda, Duda, tudo bem com você? Ei, William, abraço para você, para os nossos companheiros e também para o fã de esportes. Pois é, o Antony não se junta à delegação, Gabriel Jesus volta, né, à seleção brasileira depois de 275 dias, foi cortado na Copa do Mundo do ano passado. Ele que já estava nessa pré-lista, um número aí de 36 jogadores, e o Gabriel Jesus estava, e aí substitui o Antony agora. Por aqui pouco se fala, né, sobre essa questão da desconvocação do Antony. Muitos torcedores aqui querendo ver o Neymar, tirar foto, autógrafos, enfim. Mas lá dentro, sim, uma repercussão também por parte dessa desconvocação, também até pelo próprio Antony. A informação do nosso Luciano Borges no espn.com.br de que sim, o Antony ficou chateado também com essa desconvocação, mas que até mesmo seu staff entendeu que seria a melhor opção a desconvocação nesse momento, justamente porque o Antony seria sim questionado sobre isso, sobre o caso, sobre tudo que envolve, né, essas novas provas que o UOL trouxe, seria questionado pelos jornalistas, pela imprensa, pelos próprios torcedores aqui em Belém, e que nesse momento é melhor, já que também o processo corre em segredo de justiça, o Antony que pode se resguardar e deve se defender também, é o que o seu staff entende neste momento. Por isso, a desconvocação não foi tão sentida neste momento pelo atleta, né, por entender que a imagem também dele deve ser preservada agora, depois dessa exposição. Mas muito do que vocês falaram, né, de que o Diniz deveria sim ter se poupado o jogador, poupado a CBF de todo esse imbróglio agora, se ele tivesse usado esse mesmo peso que usou com o Lucas Paquetá na situação do Antony. Quando foi perguntado sobre isso na entrevista coletiva, em que ele disse que era tudo incipiente, que era uma acusação e que agora, desde o dia 5, na verdade, de junho de 2022, era uma investigação e que agora com provas mais concretas que a CBF acabou tomando essa decisão, William. Tudo bem. Tem, até o Antony Mitchell estava procurando aqui, não estou, peço para a produção aqui se foi nas redes sociais, né, que o Antony colocou, né? Ontem. Se a gente tiver em mãos, a gente mostrou nos programas ontem e tal, pega para a gente colocar o lado dele também aí nessa história, né? Alguma perguntinha para a Duda também? A Duda que está acompanhando lá a nossa seleção brasileira, jogo sexta-feira, inclusive, à noite, 9h45, jogo contra a seleção boliviana. Vocês têm pergunta para a Duda? Fala, Zé. Não, primeiro, boa tarde, Bini, Bubu, Pedro, William, Duda, todos estão nos assistindo. Eu queria aproveitar a presença dela lá para justamente saber o que ela está sentindo, né? Se a seleção, se esse assunto muito falado ali nos fãs, entre os fãs, como ela sentiu a repercussão no ambiente da seleção. Aproveitar a presença dela lá. Pois é, Zé Elias, aqui mesmo, entre os torcedores, não, né? Os torcedores estão muito focados nos outros atletas que já chegaram aqui em Belém desde ontem, pensando muito nos grandes nomes, né? Neymar, enfim. Mas não estão falando muito, comentando sobre a situação da desconvocação do Antony, não. Dentro da seleção, um silêncio também a respeito desse assunto, né? Inclusive, daqui a pouco tem treino da seleção brasileira às 5h30 no Mangueirão e, obviamente, esse será um dos pontos tocados, né? Perguntados aos atletas justamente como isso repercutiu dentro da seleção brasileira, dentro do grupo de atletas, com o próprio Fernando Diniz, que ligou para o Antony para dar essa informação. O Antony, que já jogou e joga com muitos atletas, já trabalhou com o próprio Fernando Diniz, tem essa relação de amizade também. Então, como isso repercutiu, é o que os jogadores também vão responder daqui a pouco neste treino da seleção e na entrevista coletiva. Essa desconvocação do Antony, toda essa questão, né? Não só do Antony, também do Lucas Paquetá, que foi outro desconvocado. Esses assuntos mais sensíveis que não são falados dentro da seleção brasileira, mas que obviamente serão perguntados pela imprensa daqui a pouco no treino. Beleza, Duda. Duda, beijão pra você. Boa cobertura aí, tá só começando, né? Daqui a pouco eu vou mandar um Pedro Ivo aí pra você, pra te acompanhar aí, pra fazer a dupla. Galera, a verdade é uma só, né?
essa lista de convocação não foi feita pelo Diniz. Vamos ser sinceros. Vocês acham que o Fernando Diniz teve tempo de avaliar cada jogador que foi convocado para a seleção brasileira? Essa lista foi feita pela própria CBF. Essa é a verdade. A CBF já deu a lista pronta na mão do Fernando Diniz. Entendeu? Muitos jogadores estão aí, né, que não é nem do conhecimento assim, tanto do Diniz. Entendeu? Felizmente o Diniz está sendo um engenheiro de obra pronta. Entendeu? No momento, não é ele que está escolhendo. Eu falo, não é ele que está convocando os jogadores para a seleção brasileira. Eu acredito que mais para frente pode até acontecer? Pode acontecer. Mas no momento eu acredito que a lista já chegou prontinha na mão do Fernando Diniz. Ó, esses jogadores têm que ser convocados. Entendeu? E agora, né, o pepino cai sobre as mãos dele, porque o jogador foi convocado, não deveria, né? É um caso, na minha opinião, pior ainda do que o caso do Paquetá. Né? O Paquetá também foi cortado também corretamente, né? Tinha que sair, não faz sentido nenhum o Paquetá permanecer depois desse possível aí caso aí de fraude aí nas apostas, né? E o Antony, né, até que seja aprovado, ele não pode estar na seleção brasileira. Não pode, ninguém tá acusando, aconteceu, não, mas ele tem que provar primeiro, depois que for provado que realmente ele não tem culpa, se ele não tem culpa, aí se o treinador achar que ele deve voltar à seleção, ele volte, mas sendo inocentado, né, sendo, né, que ele não tem nenhum problema. Se ele tiver algum problema, na minha opinião, ele não deve ser convocado nunca mais para a seleção brasileira, porque não cabe esse tipo de jogador na seleção brasileira. Essa é a verdade, né? Espero que tudo seja esclarecido aí o mais rápido possível, né? E é isso aí, galera. O Antony nesse momento não merece seleção pelo futebol dele. Eu sempre digo, não é futebol para a seleção brasileira, né? Na minha opinião, fraquíssimo. Para a seleção, não entendo por que convoca ele. Né? Um jogador que não muda nada em jogo. Para mim, jogador que pega a bola, só fica driblando para lateral e não vai em direção ao gol, para mim, não vale a pena para a seleção. Entendeu? Agora vamos aguardar aí os próximos passos da seleção brasileira. Gabriel Jesus foi convocado no lugar do Antony. Né? E é isso aí. Seleção brasileira tem 2 aí jogos pelas eliminatórias. Jogos importantíssimos aí para a seleção brasileira, e esse não é o momento da seleção brasileira ter problemas aí internos, né? Isso daí tem que ser um fato isolado, né? E não pode ser passado aí para dentro de campo, e a seleção brasileira tem que desempenhar o melhor futebol e conseguir as vitórias aí nesses próximos 2 amistosos da seleção brasileira, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês também sobre esse caso do Antony, galera. É muito importante para o nosso canal, e você tá chegando, é novo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.